A Elisete nos traz aqui, ela trouxe uma pergunta anterior que ela fez, mas não soube se explicar direito. E ela diz o seguinte: falei sobre os sonhos que tenho tido, mas eles são a razão de eu estar querendo me envolver mais e frequentar uma casa espírita. Fui convidada a participar de uma casa de apometria. Na verdade, o que eu gostaria de entender é o que é e como funcionam essas casas, se é válido frequentar e qual a relação delas com o Espiritismo e Kardec. Eu não gosto de atacar, mas a apometria é muita fantasia, gente. O que eu posso dizer, com base em toda a estrutura doutrinária do Espiritismo, é que a apometria é uma forma do homem enfeitar processos mediúnicos para justificar o seu poder sobre o mundo espiritual. Isso é real. Sabe qual que é o poder sobre o mundo espiritual? É o poder moral de uma pessoa. Quando Kardec, no livro dos médiuns, que é o guia para médiuns e para reuniões mediúnicas, infalível, sem livro dos médiuns, por base das reuniões, do trabalho dos médiuns, dos dirigentes, eles podem dizer que são tudo menos espíritas. Menos espíritas. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai argumentar que diante dos processos obsessivos, em que o espírito atua sobre o encarnado, o obsidiado não tem força por si só para se ver livre daquilo. E que ele precisa de um terceiro elemento, com força moral. Ao detalhe, com autoridade moral. Entenderam? Para poder influir com prece, talvez com diálogo, e aí sim. Depois ele vai dizer que as reuniões estruturadas, usando médiuns para aconselhar os espíritos, têm base no poder do aconselhamento que se dá ao encarnado. Porque muitos espíritos estão em condições ainda mentais de um encarnado que não sabe nem da situação que está vivendo, ou do erro que está cometendo. Então, o aconselhamento, ele é muito útil. Então, é assim que nascem as reuniões mediúnicas, nessa base do proveito que existe em tratar obsidiados, usando muitas vezes outros médiuns, porque o próprio obsidiado não tem condição, e aconselhar e orar pelos espíritos para que eles possam compreender o erro em que estão enredados. Este é o trabalho da desobsessão. Isso é a genuinidade do trabalho. Agora, fantasiar, poder, que põe no magma da terra, que prende por não sei quanto tempo, depois solta, isso é obsessão. Isso é obsessão. Tem tanta fantasia na apometria, mas as pessoas gostam de mentira. Eu tenho que dizer, isso é um ditado antigo de sábios que dizia: toda pessoa que fala a verdade é espancada. Quando a pessoa fala mentira, ela agrada o ego inflado, o vício moral, a preguiça mental, moral das pessoas. Os mentirosos estão aí. Haja vista o mundo de mentira que se conta de Chico Xavier. Agora o Chico Xavier virou palco de ET. E todo mundo adora. Você vê milhões seguindo. Espíritas sérios, levando esses temas para dentro da casa. Vocês entenderam? Então é isso que está acontecendo. Então nós precisamos tomar cuidado. É preciso seguir a verdade. Nós não podemos trabalhar com mentira, com fake news, com fantasia. Fantasia não cabe. Então é isso que a gente tem que considerar, né? A apometria é algo sedicioso, muito perigoso, porque você está brincando com o mundo espiritual. E não se faz isso. Não se faz isso. É lamentável que as pessoas vão aderindo às fantasias. Porque eu falo uma coisa muito... Trabalhar sério, regularmente, não é para qualquer um. Por isso que reunião mediúnica é uma reunião, a pessoa precisa se preparar para ela. Ela precisa ter entendimento do que é a reunião, para poder realmente operar
com consciência, sem conhecimento das bases doutrinárias, da codificação. Não tem como a pessoa se aventurar por essas áreas. A gente recomendaria que não fizesse, porque os resultados não são bons.